Nós passamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. A primeira pergunta é: NQI mulher não quis se identificar. Diz assim: pastor, estando hospedada na casa de um parente da congregação cristã no Brasil, posso participar do culto familiar que eles costumam fazer? Posso usar o véu para não constrangê-los? Eu quero dizer à nossa consulente, não faça isso. Não haja dessa forma, desculpe a expressão, porque este é o meio sutil de abandonar a sua própria igreja. Não sei qual é, porque não diz, mas essa forma vai exigir, para poder estar no meio deles, primeira coisa, precisa ser batizada nas águas. Se a senhora é batizada nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão, e agora recebe um novo batismo, significa uma abjuração da fé. A senhora está como que começando de novo a sua fé em Cristo, porque a que tinha não era correta. E se fizer isso, está pecando contra o Espírito Santo, que a convenceu do seu pecado tempos atrás, quando se tornou cristã, para agora começar uma nova obra, jogando fora a atuação do Espírito Santo, na qual foi chamada para servir a Deus. A senhora tem cabelo comprido? Diz aqui a palavra de Deus no capítulo 11, de 1 Coríntios, versículo 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado no lugar do véu. Se alguém não aceitar, diz o texto 16, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então não recomendo. Agora, gostaria de conhecê-la, dar-lhe um estudo bíblico sobre o que é a congregação cristã, para a senhora depois agir de modo diferente. Porque não seja presa fácil. Esse grupo de pessoas chama o seu pastor, se a sua igreja tem pastor, de ladrão, sem conhecê-lo. Diz que Jesus é o sumo pastor, diz que Jesus é o pastor único deles, quando na verdade eles têm um número avultado de anciãos, ancião, pastor, presbítero, tem é a mesma função. Logo, nós encontramos na Bíblia Sagrada a doutrina do pastor. Jesus é o sumo pastor. Então, a irmã precisa ser prevenida para não cair no erro da apostasia da sua fé. Alexandre é o ouvinte aqui, pastor. Ele está dizendo que assistiu pela TV um culto de Santa Ceia de uma determinada igreja. E lá nesta igreja existe uma bispa, uma mulher, e ele diz que viu ela partindo o pão, ou seja, ministrando a ceia do Senhor. Ele pergunta: a Bíblia não autoriza o ministério para mulheres? Nós queremos dizer o seguinte, que nas qualificações indicadas para o ministério, e eu vou fazer esta leitura, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, menciona as qualificações para que o ouvinte possa
arrazoar a minha resposta. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Até o versículo 4. Aqui está, ou estão, as qualificações de um obreiro. Não está incluído a mulher. Está muito claro. Convém que o bispo seja repreensível marido de uma mulher. E diz no versículo 4, que governe bem a sua própria casa. Logo, o chefe de família é o marido. Existem famílias que é a mulher, mas aqui, à luz da Bíblia, é o marido. Consequentemente, não é indicado na palavra de Deus esta função de partir o pão, é uma exclusividade do ministério, nem diáconos partem o pão. Se houver mulheres diaconisas, que ainda pode ser tolerado partir o pão, aliás, para distribuir os elementos da ceia, é uma coisa. Mas partir o pão é obra ministerial. É pastor, presbítero ou evangelista que podem pertencer ao ministério para fazer esse trabalho na celebração da ceia. O diácono distribui. Então, a forma como está aqui sendo descrita não teria apoio da Bíblia Sagrada. Temos aqui também, em 1 Timóteo, capítulo 2, o seguinte: não permito, o versículo 12 do capítulo 2, 1 Timóteo, não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, cada igreja de per si fica no critério de obedecer ou não esse texto bíblico. Júlio é o nosso ouvinte aqui que está fazendo mais uma pergunta. Pastor, o Espírito Santo só habita no crente após o batismo com o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo passa a habitar no crente a partir da sua aceitação de Cristo como Salvador e Senhor. Uma pessoa que vai a um templo ouvir a palavra de Deus pela primeira, segunda ou terceira vez, ele ouve a palavra. Através da palavra que ele está ouvindo, o Espírito Santo está atuando dentro do próprio ensino de Jesus, de João 16, versículo 7 em diante, quando ele disse aos discípulos: convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador, mas quando eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Logo, a pessoa que ouve o Evangelho, aceita Cristo como Salvador, e esta pessoa, então, muda de vida, como diz 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Essa pessoa está apta para ser batizada nas águas, mas ela já está salva por Jesus Cristo, independentemente de batismo. Se você estiver numa igreja que ensina que batismo salva,
você está numa igreja errada. A congregação faz isso. Salvação, copyright do batismo, só lá. Nem tem outra igreja que batiza para salvação fora deles. Por isso que eu me coloco contra essa prática, porque não tem base à luz da Bíblia Sagrada. Salvação por batismo efetuado por uma igreja? Não. Salvação vem pela fé em Cristo. Então, mesmo sem o batismo nas águas, está aqui em 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, diz Jesus é anátema, isto é, não diz Jesus é amaldiçoado. Nunca fala isso. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador e Senhor, ela, se está sendo sincera na sua apresentação, ela passa a ser salva pela fé em Jesus Cristo. Está aqui no capítulo 10 de Romanos, versículo 9, diz assim o apóstolo: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Quero dizer mais, meu prezado ouvinte, se nós não crêssemos assim, não iríamos visitar hospitais, porque nos hospitais encontramos pessoas, às vezes, no seu último momento de vida. E nós cremos que aquela pessoa, ainda que não possa falar com a sua boca, que aceita Cristo, mas menear com a sua cabeça quando indagada, você quer aceitar Jesus como Salvador e Senhor? Se ela fizer positivamente, ela vai ser salva. Da mesma maneira que outra pessoa num tempo aceitou a Cristo como Salvador. Eu me desculpo se a pessoa não está sendo sincera, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 1 a 6. A menos que a pessoa não esteja agindo com sinceridade. Porque na dependência de Cristo está salvo. Batismo não salva. Jesus salva pela fé na sua pessoa.